Você sabe que a Bíblia profetiza que haverá um exército de 1 milhão de homens vindo do leste, isso fala da China, e que o rio Eufrates secará para que este exército possa passar para Israel. Você sabia que nos últimos anos algo sobrenatural aconteceu e o rio Eufrates secou? Não acredite na minha palavra, vá para casa e pesquise no Google, você verá que inexplicavelmente o rio Eufrates, que sempre fluiu, secou, cumprindo a profecia bíblica. E sobre Ezequiel 38 fala sobre dois países, Gog e Magog. A Bíblia, antes mesmo de existir, profetizou a Rússia. Gog e Magog representam a Rússia e o Irã. E diz que em algum momento haverá um surto de guerra ao redor de Israel. Os inimigos da Rússia, Gog e Magog, cercarão Israel pelo norte e pelo sul. Agora, é interessante que nos últimos meses a Rússia entrou em um tratado com o Irã, assim como a Bíblia profetizou. O Irã está financiando dois grupos terroristas, Hamas e Hezbollah. O Hezbollah está no norte de Israel, Hamas está no sul de Israel, agora mesmo. Hamas está tentando convencer o Hezbollah, vamos atacar Israel juntos, temos uma chance agora. Isso seria o cumprimento de Ezequiel 38. Accessing database. Oi, eu fico há muitos anos completamente impressionado com essa manipulação horrorosa, chega a ser perversa, da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, para fins escatológicos. A palavra escatológico vem do grego, que designa as últimas coisas. E no ambiente teológico, a escatologia é o que supostamente trata tanto do estado intermediário que acontece depois da morte, das últimas coisas individuais, quanto dos últimos acontecimentos históricos, aquilo que se relacione à volta de Cristo, a segunda vinda, assim chamada. Tudo isso cai dentro do ambiente da escatologia. E aí é que o negócio é horroroso. Chega a ser maligno, adoecedor, provoca doença mental. E eu acompanho isso desde antes de me converter. Tinha um disco chamado A Última Trombeta. Era uma tragédia. Era para gerar pânico. Quantas vezes, garoto, eu ouvia as pessoas dizendo tem que tocar A Última Trombeta. Era um long play e cheio de vozes, parecia o Orson Welles, A Invasão dos Mundos, um negócio desse tipo, para gerar medo, para o pessoal se converter. E o pessoal é fraco de cabeça demais, né? Pois bem, nós estamos vivendo outra vez um período de recrudescimento, de reavivamento das temáticas de natureza escatológica. Você mesmo abre o seu Instagram, está cheio aí de pastor, especialmente alguns que querem passar por eruditos do final dos tempos, falando bobagens, não sabem nada. Quem preferencialmente fala de escatologia não consegue deixar de falar de Gog e Magog, como você está vendo escrito aí. Gog e Magog. Vem de onde? Vem do Gênesis, da genealogia, vem de algumas genealogias do Velho Testamento. Você encontra também em 1 Crônicas, mais especialmente do ponto de vista profético, em Ezequiel, que foi um profeta do exílio, quando o povo de Israel foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, depois ficou sob o domínio de babilônios, de medos, de persas, e foi liberto por Ciro o Grande para voltar para sua terra e reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém, 500 e poucos anos antes de Cristo. Agora, a ideia de Gog e Magog, você quando estuda história mesmo, para valer, você já a encontra presente associadamente a uma figura chamada Giges, num lugar onde hoje é a Anatólia da Turquia, 780 anos antes de Cristo. Então, Ezequiel não estava inaugurando exatamente uma era.
E quando ele fala de Gog e de Magog, o que os contemporâneos dele entenderam? Ele dizia que Gog e Magog viriam no final dos dias, o que não necessariamente significava para eles no final do mundo, nem deveria significar para nós. A outra coisa é que ele não diz Gog e Magog. Ezequiel diz no capítulo 38, Gog, príncipe de Magog. Portanto, Gog era uma pessoa e Magog era uma região. É no Apocalipse de João que Gog e Magog viram, parece que, duas pessoas. Se torna uma só, ou uma dupla de gêmeos contemporâneos. Mas, originalmente, no profeta Ezequiel, é Gog, príncipe de Magog. E aí tem outros povos que são mencionados em volta, Meseque, Tubal, alguns outros povos da época, que também já tiveram a sua localização mudada diversas vezes. No tempo mais primitivo, se referia, quando se mencionava aqueles povos que você lê em Ezequiel 38, chegaram a incluir a Etiópia, chegaram a incluir o Egito, chegaram a incluir o que hoje é o Sudão. Ou seja, em tempos antigos, antes de Cristo, as designações de nome recaíram sobre populações diferentes, de continentes diferentes. Sempre houve, de algum modo, a presença dos persas. Era onde Ezequiel estava profetizando. Mas até isso teve variações muitas e múltiplas. Nos dias de João, quando ele falou de Gog e Magog no Apocalipse, do João do Apocalipse, que a gente não sabe se é o João o apóstolo, não é uma questão relevante, pois bem, obviamente que ele estava fazendo uma referência arquetípica a Roma. E Gog e Magog, o imperador e o império, se fundiram num só nos dias de Roma. Daí Gog e Magog, não mais Gog, príncipe de Magog, por causa dos dias de João. Num certo sentido, o Apocalipse todo se cumpriu em parte nos dias de João. Não na sua plenitude total, porque, como eu já expliquei trilhões de vezes, várias profecias bíblicas são como uma cebola que você vai tirando as cascas e ela vai crescendo. No caso, vai crescendo para dentro da essência do cumprimento. Agora, o que você aprende estudando a história inteira e essas variações todas, especialmente, por exemplo, na chamada Idade Média, onde houve uma ressurreição de Gog e Magog, e já foi associada ao Vaticano, ao Papa, tudo o que você quiser, Gog e Magog já se tornaram. Você vê como essa mobilidade da aplicação varia de acordo com o interesse geopolítico. E aí foram os americanos que introduziram o conceito de Gog e Magog contemporâneo, por causa da geopolítica americana. Então, a geopolítica americana, que se tornou universal depois da Segunda Guerra Mundial, tinha como seu grande protagonista adversário a Rússia. Então, Ross passou a ser, que aparece na mesma profecia de Ezequiel 48, passou a ser interpretada como a Rússia. Magog passou a ser a China. E Gog, que era Gog e Magog, mas deliberaram que Gog seria o anticristo. Como já foi o Papa, como já foi Alexandre o Grande, antes do período cristão, antes de Jesus, já foi muita gente. Já foi até Ciro o Grande, na interpretação de alguns judeus radicais. Já mudou de nome muitas vezes. Agora você que está aí, que não sabe de nada, que caiu de paraquedas, vê os pastores americanos ou brasileiros repetindo essas coisas. E olhem, Jesus está voltando, o rio Eufrates está secando. Você já ouviu essa? Está secando por causa do problema do clima mundial. Você entre aí no Google, faça uma pesquisa sobre cientistas do Irã falando sobre o rio Eufrates. E você vai ver que eles estão dizendo que o Eufrates está sofrendo as consequências do efeito climático. E a gente tem que fazer alguma coisa para reverter.
Nenhum deles associa nada disso a cumprimento de nenhuma profecia. E eles dizem que quem vem para invadir é a China, que vem com milhões e milhões, com um exército de 100 milhões de pessoas para invadir Israel. Não cabem 100 milhões de pessoas em Israel. E de acordo com a profecia de Ezequiel, Gog e Magog invadiriam não Israel, mas os montes de Israel, especialmente os vales de Jezreel, aquela região de Meguido, lá no norte de Israel. Não cabe gente assim. Teria que transbordar para todos os lados, para o Oriente Médio inteiro. Bem do ponto de vista da lógica populacional, caberia. Então, o que se tem a dizer é o seguinte, você me pergunta, e o que é que você pensa de Gog e Magog? Eu penso que Ezequiel falou uma profecia onde Gog e Magog tem uma espécie de existência arquetípica que ilustram com regularidade periódica as grandes potências, os grandes sistemas, as grandes forças dominadoras que estão presentes no mundo, que já estavam presentes no dia de Ezequiel, que nunca deixaram de estar presentes, que estavam presentes nos dias do apóstolo João ou do João do Apocalipse, e que estão presentes no curso da história humana, estarão presentes sempre. E pode ser que haja um tempo em que isso aconteça com um pouco mais de literalidade. Agora, dizer que isso é agora, eles estão dizendo outra vez oportunisticamente, sabe por quê? Por causa de Gaza. E houve um avivamento dessa fala depois que o presidente do Brasil falou lá na África do Sul sobre uma associação entre o massacre, que é um massacre realmente desproporcional, com a população de Gaza, onde 70% dos mais de 30 mil que já morreram são mulheres e crianças, e de natureza, a meu ver, também desproporcional, associou a Hitler e ao Holocausto, aí cria esse pretexto convulsionado para que se chame, agarre-se em Jesus e queiram puxar Jesus profeticamente para voltar de qualquer modo. Mas Jesus diz, quanto aquele tempo, quanto aquela época, quanto aquela hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos nos céus, nem criatura nenhuma. Então, por favor, desconfie, porque alguns desses que estão falando as coisas que você está ouvindo aqui no Brasil ou nos Estados Unidos são os mesmos. Aqui no Brasil tem uma pessoa que fala o tempo todo sobre isso, vai nos podcasts. Ele está falando disso a vida inteira. Tudo que ele profetizou deu errado, até para ele mesmo, mas o cara continua, porque tem sempre gente nova nascendo, tem sempre ignorância se renovando, e tem sempre gente com essa necessidade escatológico-fetichista de crer em alguma coisa completamente nova que vai acontecer. Jesus vai voltar, mas não desse jeito que vocês estão imaginando. No dia que ele for voltar, todos vocês vão ficar chocados e surpresos, porque não vai parecer com o que vocês imaginaram que seria. Desculpem a sinceridade, mas não dá mais para ficar calado. É trágico demais ver vocês serem enganados. Entenderam? Por favor. Accessing database.